apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, mais palmas ao Senhor Jesus, mais palmas. Que maravilha! Senhor Jesus, nesta noite nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Isso está provado, está claro, para a sua glória, Senhor. Eu profetizo, eu declaro, eu chamo a existência. Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Tua palavra nos será revelada, ela será revelada aos que nos assistem, nos ouvem agora, em muitos lugares do Brasil e até fora do Brasil. Eu creio, por isso eu falo. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E dará frutos para aquilo que o Senhor a enviou. Ela prosperará em nossas vidas. Graças a Deus pelos anjos que nos foram enviados, nós te reconhecemos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem pode falar amém? Mais palmas ao nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, anjos de Deus, vós sois deuses. Podem se assentar. Graça e paz a todos que me assistem agora, através do Facebook, Apóstolo Marcos Gomes no Facebook, ou Ministério Graça e Apostolado no Facebook, ou Pastora Sueli Guebarro também no Facebook. Ou na página, está passando na página hoje do Ministério? Então aqui no YouTube, né? Facebook, YouTube, Graça e Paz a você no YouTube, Graça e Paz a você também aqui no nosso site, graçaeapostolado.com. Levante as mãos comigo, vamos declarar ministração angelical sobre todos que nos assistem. Digam assim: como igreja de Cristo, nós oramos e intercedemos por todos, em todos os lugares que estão recebendo essa graça e esse apostolado. Anjos ao vosso favor. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Graça e paz aos pastores do MGA espalhado no Brasil. O ministério está crescendo a cada dia, graças a Deus e glória a Deus. E eu reconheço isso que é de Deus, não é humano, não é um projeto humano. Isso é um mover de Deus. Graça e paz aos demais pastores e apóstolos e outros ministérios. Juntos somos mais fortes, porque a igreja é uma só. Amém? A igreja de Cristo não são duas, não são 5, não são 10. A igreja de Cristo é uma só. Existem 10 denominações, mas a igreja é uma só. Existem 500 denominações diferentes, mas a igreja de Cristo é uma só. Está claro para todos vocês? A diferença não a diferença entre os irmãos das incontáveis denominações que todas juntas geram ou formam a igreja, ou o corpo de Cristo. A diferença não é que um é salvo e o outro não é, tá? A diferença é somente no entendimento. Você vai ler Romanos 14, um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. Você vai ler Romanos 14, 5, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. Então, a diferença não é que um é salvo e o outro não é, hein? Tá claro ou não tá claro? Porque se são filhos de Deus, são salvos pela graça. Tá claro? A questão é que a diferença é somente no entendimento. E digo por fé, quem entende mais, suporta mais. Diga isso para o seu irmão. Amém? Vivendo assim, nunca viveremos e nem teremos em nosso meio inimizades. Porque aquele irmão, aquela irmã, aquela igreja. Irmãos, a igreja é uma só.
Agora eu vou falar algo muito importante hoje, uma mensagem inédita. Quero que você abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Já vou dar o tema já. Mateus, mensagem inédita, hein? Mateus capítulo 7. Vocês já pararam para pensar quantos pastores existem na face da terra? Quantas igrejas existem na face da terra? Incontáveis, não é? Suponha que essas incontáveis, vamos falar um número quaisquer, vamos falar 1 milhão, que é muito mais, vamos falar 1 milhão, só para você ter uma base. 1 milhão de igrejas, no mínimo 1 milhão de pastores. Pensando que cada igreja tem um pastor. Mas tem igreja que tem 5 pastores. Tem igreja que tem 10 pastores. Tem igreja que tem 3 pastores. Tem igreja que tem 2 pastores. Então, se 1 milhão de igreja, um pastor, 1 milhão de pastores. 1 milhão de igreja, 2 pastores, 2 milhões. Então, tem pastor para chuchu. Consegue entender? Incontáveis. Muitos pastores. Né? Muitos líderes. Não é isso? Mateus 7, verso 21. Só que mesmo sendo pastores, mesmo sendo líderes, mesmo estando na frente da igreja, mesmo estando com a Bíblia nas mãos, até pregando e ensinando a Bíblia, o tema de hoje, nem todos os pastores servem a Deus. E quando eu digo pastores, padres, cardeais, bispos, presbíteros, diáconos, obreiros, evangelistas, toda sorte de liderança. Existe a teoria, até bíblica, e existe a prática, que é a realidade. A teoria bíblica é verdadeira, isso é inquestionável, mas a teoria bíblica é uma teoria bíblica. O que vale da teoria bíblica é a prática. Por isso que Jesus disse, sejais o vosso ser, sim, sim, não, não. Não adianta Jesus ter dito que o seu ser tem que ser sim, sim, se você não fala sim, sim. Você fala sim de manhã e não à noite. Se você falou sim, é sim. Eu compro e vendo carros. Eu sou negociante, sou vendedor. Se eu falar que o carro é X, esses dias eu vendi um carro, aí eu converso muito pela internet, aí a pessoa chegou em casa, eu converso com muitas pessoas, a pessoa chegou lá, você me fez tanto no carro. Eu fiz. Você fez, você me deu um desconto. Então, se eu fiz, está feito. Não dá para voltar atrás. Está me entendendo? Sim é sim, não é não. Você me fez, quanto que é o carro? É X. Mas você falou que era menos? Então desculpa, irmão, eu falo com muita gente, eu não sei. Com você eu falei esse valor? Falou. Então se eu falei, está falado. No WhatsApp, eu falei, então falou, está falado. Não interessa se eu vou sair perdendo, não interessa, falei, está falado. E é negócio de gente grande. Eu não tenho 3 anos, não estou brincando de casinha e de carrinho. Se eu falei X, é X. Eu te falei isso, falou, então não precisa nem mostrar a conversa. Se eu falei, está falado. Estão entendendo? O que é isso aí? A prática. E a teoria? Sejais o vosso ser, sim, sim, não, não. Isso é teoria. Eu não sei se todos vivem assim. Eu vivo assim porque eu fui ensinado assim, porque está escrito assim. Todos têm Bíblia. Mas do que adianta você ter uma Bíblia se você não vai viver ela? Ou não vive ela? Então ela não vale para nada. Ela está na sua mão ou está na sua casa, não vai mudar nada. A Bíblia só tem validade quando você vive ela. A Bíblia não é um amuleto que te dá sorte. Eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço e eu vou ter sorte na vida. Você não vai ter nada na vida. Se você não trabalhar, você não vai ter o salário. Você pode dar com a Bíblia debaixo do braço, debaixo das pernas, na cabeça, você pode pôr onde ela quiser. Ela não vai te ajudar em nada se você não praticar o que está escrito. Dá um sinal quem está entendendo. Tem pessoas que colocam a Bíblia no painel do carro. Anda com o carro sem freio para você ver, tá? Se a Bíblia vai evitar bater o carro. Anda com o pneu careca na chuva, em paralelepípedo, coloca 10 Bíblias no painel e anda na chuva correndo para você ver se a Bíblia vai te ajudar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a Bíblia não é um trevo, hein? Um pé de coelho, um amuleto. Dá um sinal se você está entendendo. Está claro ou não está claro? A Bíblia não é para você colocar no painel do seu carro. Não, pastor, eu não ponho no painel, não. A minha está na cabeceira da cama. Para quê? Não, para mim dormir. Irmão,
Você dormiu o quê, irmão? Então não vou nem entrar nessa questão. A Bíblia, ela só tem efeito quando você a pratica. A Bíblia fala de Deus. Muitos no mundo não creem em Deus. Não é verdade? A Bíblia fala que Jesus é o Senhor e Salvador e que é preciso receber Ele como Senhor. E quantos que ainda não fizeram isso? Então a Bíblia na cabeceira da cama, a Bíblia pequenininha, coloca no chaveirinho no bolso, a Bíblia no painel não te ajuda em nada. Tá claro ou não tá claro? Mateus capítulo 7, verso 21. Quando o Senhor me deu essa mensagem aqui, eu falei, essa mensagem vai me incluir, porque olha o tema, nem todos os pastores servem a Deus. E o que eu sou? Pastor. Já vai para 25 anos que sou pastor. Então, olha como que a porta é estreita. Como é que eu posso pregar que nem todos os pastores servem a Deus se eu sou pastor? E se eu não servir a Deus? Vou ficar exposto agora, hein? Mas eu não tenho medo. O que é, o que não é, não é. Simples assim. Se eu sou ovelha, eu sou ovelha. Se eu não sou ovelha, eu sou bode. Só tem dois, ovelha e bode. Filho da salvação, filho da perdição. Um dos dois eu sou. Pastor, se você não for, se eu não sou, acabou. Vou fazer o quê? Se eu não sou, não tem como me tornar. E se eu sou, nunca vou deixar de ser. Eclesiastes 1. O que é, sempre será. Não tem como mudar, alterar. Então não tenho medo de nada. Amém? Eu vou me incluir nessa pregação. E vocês vão ver. Se eu estou para o lado direito, se eu estou para o lado esquerdo. Pastor, irmão, eu não tenho medo de nada, irmão. A minha vida, como disse Paulo, é em 2 Coríntios 2. Estou na presença de Deus. Mateus 7, 21. Jesus disse, nem todo o que me diz... Isso é bom para você entender, hein? Porque às vezes a pessoa tem o maior temor quando alguém fala, eu sou pastor. Isso quer dizer o quê? Para mim não quer dizer muita coisa se você não tem posição e postura de pastor. Tá claro? Eu vou ser bem e preciso ser imparcial. Título não me assusta, título não me faz temer. Não, mas é o Papa. Pode ser o anjo Gabriel. Pode ser o arcanjo Miguel. Tem que ter sinais e evidências de que é o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel. Tem que ter sinais e evidências. Então o título não pode te assustar em nada. Só que se o título for verídico, genuíno, então é preciso que haja temor. Amém? Jesus disse em Mateus 7, 21. Aprendam e entendam. Nem todo. Circule na sua Bíblia aí para ficar bem claro. Pega a sua caneta e circula. Diga, nem todo. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem é que vai entrar no reino dos céus? Mas aquele que faz o quê? Circule na sua Bíblia. A vontade do Pai. Circula na sua Bíblia. Foi daí que o Espírito Santo me deu a mensagem. Eu estava lendo a Bíblia e ele me disse, você sabia que nem todos os pastores servem a Deus? Mas eu conheço muitos pastores. Aliás, eu também sou pastor. Ele disse, mas nem todos os pastores servem a Deus. Como assim? E ele começou a me ensinar na Bíblia. E eu vou te ensinar aqui, vou te mostrar. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Que não basta pregar, não basta ensinar, não basta falar de Deus, não basta falar que é uma igreja, não basta o nome de uma denominação no cartório, tudo bonitinho. Isso não quer dizer nada, hein? Tempo, sou pastor já faz 30, faz 50. Isso não quer dizer nada. Eu conheço pessoas velhas que mentem pra caramba, e é velho, tem 90 anos, é um mentiroso, safado, sem vergonha. Não era pra ser, né? Pô, um homem de 90 anos tem que ser exemplo, já é avô, já é bisavô, e é um mentiroso, safado, às vezes tarado, estuprador, 90 anos, 80, não tem velhinho safado, sem vergonha? Então o tempo não quer dizer nada. Olha como que o negócio é sério. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Então, falar que é pastor, falar que é apóstolo, falar que é profeta, falar que é isso, e falar não quer dizer nada. Por
isso, olha mesmo em Mateus 7, ainda em Mateus 7, olha o verso aqui, ó, coloca o dedo, Mateus 7, verso 16. Por isso que ele falou, ó, pelos seus frutos os conhecereis. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Então eu não estou te dizendo que todo pastor não faz a vontade de Deus. Eu estou dizendo que nem todo pastor faz a vontade de Deus. Não é diferente? E como que eu vou saber qual que faz a vontade de Deus? Como que eu vou saber qual pastor que serve a Deus? Isso é interessante, hein? A teoria diz que todo pastor tem que servir a Deus, ou deveria servir a Deus. Teoria bíblica, verdadeira, genuína. Mas na prática, nem todo pastor serve a Deus, e é um pastor que está falando isso. E eu conheço muitos que não servem a Deus. Servem aos homens, servem à religião, servem à denominação, servem à tradição, servem os estatutos que os homens criaram, estabeleceram regras, mas a Deus não servem, porque para servir a Deus tem um preço a se pagar. Quem é que está entendendo? E qual que é o preço para servir a Deus, hein? É uma palavra. Alguém quer tentar aí? Qual o preço, uma palavra só, qual o preço que tem que pagar para obedecer? Escapou. Para servir a Deus. Qual que é o preço? Obediência. O que Samuel disse para Saul? Ô Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E o que Saul fez? Sacrificou. E o que ele deveria fazer? Obedecer. Saul está incluído num dos pastores que não serviam a Deus. Cadê os que estão entendendo? E olha que era Saul, hein? Rei! Nossa, mas um rei! Um rei. Nossa, e como que ele chegou a ser rei? Porque Deus deu um voto de confiança nele. Só que o mesmo Deus que o estabeleceu como rei, o destituiu do seu reinado. Não é isso que você sabe? Então, marque no seu caderno. Qual é o preço que um pastor, que um crente verdadeiro, que um cristão autêntico, genuíno, verdadeiro, independente da denominação A, B, C, D, F, G, H, qual que é o preço? Que prova? Qual o sinal? Qual a evidência? Obediência. Ah, mas o pastor falou. Ah, o pastor falou? E o que Deus falou? Ah, mas eu vou contra meu pastor? Vai 35 anos que eu ando com ele. É, e o que Deus diz? Não, você não está querendo me dizer que você vai contra Deus para ficar a favor do pastor, né? Entre parênteses, e eu conheço muitos que já estão fazendo isso, fizeram isso, ficaram a favor do pastor, porque o pastor dá um salário para ele na igreja, o pastor deu um cargo para ele já é famoso na igreja, ele é reconhecido, então fica mal, né? Não, não fica mal, não fica mal você desobedecer a Deus. Eu estou falando com algum maduro aqui? Porque eu penso que estou falando com um crente. Eu penso que eu não estou num baile agora, eu não estou num aniversário, eu não estou num casamento, eu não estou num churrasco, eu estou com a igreja de Cristo reunida. E a palavra para a igreja, os filhos de Deus, é o quê? Devemos obedecer a Deus, independente de ser pastor, apóstolo, membro, ovelha, independente de qualquer coisa. A Bíblia nos fala que temos que obedecer a Deus. Isso não é só para o pastor, não. E se vocês devem obedecer a Deus, as ovelhas, imagina os pastores. Entre parênteses, mas tem pastor que não obedece a Deus. Tem pastor que não serve a Deus. Eu não vou nem dar os nomes, hein? Porque a lista é grandíssima. Eu não falei que existe incontáveis denominações e incontáveis pastores. E eu conheço incontáveis que não servem a Deus. Que trocaram a Bíblia pela tradição da igreja. Trocaram a palavra de Deus, o que Deus disse, pelos costumes da denominação. Porque já é bispo, faz 35 anos. Vai mudar agora. Quem é que está entendendo o que estou falando? O tema: nem todos os pastores servem a Deus. Você é pastor? Você é pastora? Pastor, bispo, apóstolo, profeta, evangelista, você é? Você serve a Deus ou aos homens? Ninguém me engana, hein? Eu sei se um pastor serve a Deus ou não. Talvez vocês podem não saber, mas eu sei. 10 minutinhos de conversa, eu sei se ele serve a Deus ou não. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, ao vivo é mais rápido. Se eu falar graça e paz, quando ele for responder, não dá 2 minutos, eu já sei se ele serve a Deus ou não.
Se ele obedece a Deus, ou se a aliança dele é com Deus ou com os homens. Isso ao vivo é mais rápido. E se é um pastor, eu não falei da teoria bíblica, se é um pastor, não deveria obedecer a Deus? Hã? Se é um líder, se é um pastor, um apóstolo, um profeta, um bispo, um cardeal, um padre, um papa, não deveria obedecer a Deus? Independente do que vão pensar, independente do que vão achar, independente de qualquer coisa. Por que nós estamos aqui falando de Deus? Nem todos os pastores servem a Deus. E como conhecer? Para terminar, que vou mudar de assunto. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. É assim que você conhece quem serve a Deus ou não. Porque as denominações foram crescendo. Tem denominações no Brasil com mais de 100 anos. Você sabia disso? Esses dias aí celebraram, nossa igreja, 110 anos no Brasil. Isso não me engana. Eu não encho os olhos com uma frase dessa. A igreja tal, agora está com 40 anos, 45. Deixa eu ver os frutos. Deixa eu olhar para o bispo. Deixa eu olhar para o apóstolo. Deixa eu ver o pastor. Se ele serve a Deus ou não. Porque se ele não servir, a denominação dele pode ser rica, pode ser milionária, pode ter comprado televisão, pode ter hospital, pode ter o que quiser, fazenda, pode ter muitos membros, seja quem for. Se não servir a Deus, para mim não serve. Eu não quero um pastor desse para ser meu pastor. Para pregar o que para mim se ele não serve a Deus? Se ele não obedece a Deus, o que ele tem para me ensinar? O que ele tem? Um pastor, estou falando em línguas aqui no Espírito, eu não posso misturar as coisas agora, às vezes dá um tilt. Pai. Um pastor, a primazia, a prioridade é servir a Deus. Primeiro servir a Deus. Isso é ser pastor. Isso é ser pastora. Quando Deus chama alguém para ser pastor, pastora, quando eu falo pastor, estou generalizando tudo, tá? Líder. Primeira coisa, para servir a Deus, para obedecer a Deus, para estar à disposição de Deus. Lembra de 1 Samuel 3? Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Lembra de Isaías 6? Quem há de ir por nós? Ninguém falava nada, Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que ele está querendo dizer? Estou aqui para te servir. Dá um sinal quem está entendendo. Isso é princípio de um homem de Deus. Não estou falando de denominação A, B, C ou D, F, G, H, se tem 10 membros, se tem 10 mil membros. Estou falando de princípio de homem de Deus. Isso é caráter de profeta. Caráter de homem de Deus. Eu conheço o homem de Deus e eu conheço o homem que não é de Deus. Eu conheço pastora, mulher de Deus e pastora boca aberta, que não tem nada a ver com Deus. Está cumprindo só uma tradição, como Paulo disse em Coríntios 9, só um cargo que lhe foi confiado. Agora eu sou pastor aqui, então eu estou aqui de manhã tal. Então está só cumprindo um cargo, mas não tem nada de servir a Deus, não obedece a Deus, serve a homens. E esse negócio de salário, isso atrapalha muito, hein? Isso atrapalha muito, porque quando a pessoa é assalariada, é aí que ele apenas desempenha um papel mesmo, só cumpre o papel. Quem está entendendo? O servir a Deus, primeiro que é algo profético, predestinado, divino, espiritual, sobrenatural. O servir a Deus inclui essas coisas. Depois, inclui temor, obediência, reverência a Deus. Como é que eu posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não obedeço a Deus? Pastor, mas o que é obedecer a Deus? Deus vai te falar uma voz assim, Marcos Gomes, eu quero que você para a direita. Não é isso que é servir a Deus, não, irmão. Não é isso que é obedecer a Deus. A mensagem por tema, nem todos os pastores servem a Deus, ela quer dizer o seguinte: a nova aliança diz que em Cristo somos salvos, somos abençoados, fomos reconciliados, já fomos justificados, nenhuma condenação há em nós, somos novas criaturas. Um pastor tem que pregar e ensinar isso, independente da denominação, de qual lugar, país que ele está. E não vem com essa conversa fiada. Eu não entendi a graça ainda. Não interessa se entender ou não. Você não tem que pregar o que você entende. Você tem que pregar o que está escrito.
Você tem que pregar o que está escrito. Está claro ou não está claro? Por que eu prego a graça de Deus em Cristo? Porque eu entendi? Não, porque está escrito. Está escrito que pela graça você é salvo. Está escrito que você é uma nova criatura. Está escrito que não há condenação em você. Está escrito que o diabo foi aniquilado. Eu não tenho que pregar se eu entendo ou se eu não entendo. Ah, Senhor, eu não estou pregando porque eu não entendi ainda. Que conversa fiada é essa? E quando é que você vai entender, hein? Porque tem alguns que estão enrolando e até agora fingem que não entenderam. Mas já viu o que está escrito. E se estiver escrito, eu creio. Isso inclui obediência a Deus, servir a Deus. Pastores veacos costumam dizer assim, mas não, isso aqui, mas não é bem assim. Isso é velhaquice de pastor. É um pastor que está falando isso. Pastor conhece pastor. Você é mecânico? Você sabe se o mecânico é safado ou não? Eu vou trocar as velas do seu carro. Sabe o que ele faz? Tira as velas e limpa as velas e coloca de novo. E cobra dizendo que trocou, mas ele só limpou as velas. Então mecânico conhece mecânico. E pastor conhece pastor. Conheço um monte de pastor com essa conversa fiada que não me engana, não me enrola, não me engana. Precisa ver. Não é bem assim. Está escrito, mas tem que... Não, isso é conversa fiada de quem não serve a Deus. Estão me entendendo? Pensa num pastor aí. Eu sou pastor. E eu tive um dia um pastor. E eu estou pensando nele agora. Pensa aí num pastor. E pensa na palavra que você conhece aí da sua Bíblia. Pensa no pastor e pensa na palavra. E pensa se você for mostrar para ele, o que ele vai te falar? Que não é bem assim? A conversa é sempre a mesma, né? Os pastores estão espalhados no mundo, estão longe um do outro, mas a conversa é a mesma. Irmão, tem que ver direito, não é bem assim não, hein? Isso é velhaquice de pastor vagabundo que não serve a Deus. Quem tem coragem de falar que está entendendo? Pastores vagabundos. Eu sou um pastor, mas eu não sou vagabundo. Olhem para mim. Grava, filma, tira foto, grava o que eu vou falar. Eu prefiro ser perseguido pelos homens por falar a verdade do que ser reprovado por Deus por falar mentira. Pode perseguir à vontade, que Deus me livra, Ele me ajuda, Ele me guarda, me protege. Se o homem me perseguir, Deus me guarda, guardou Davi. Você lembra que Saul queria matar Davi? Olha quantos anos o Saul perseguiu Davi, por inveja, dor de cotovelo, ciúme. Porque o Saul, ele ficou sabendo que, como assim Deus escolheu outro? Não, o rei sou eu. Samuel disse, não tem mais jeito não, Saul. Deus já colocou outro no seu lugar. Não aceito isso aí nunca, não aceito. Eu sou o pastor, eu sou o rei. Não, Deus já colocou outro. Eu vou matar ele. E então o Saul começou a perseguir Davi. Mas aquele que tem a unção, ele é diferenciado. Quem tem a unção é diferenciado. É verdade que não são todos pastores que são velhacos. No meio deles e todos tem homens de Deus, tementes a Deus, servos de Deus, obedientes a Deus, profetas verdadeiros, apóstolos, pregadores, evangelistas. No meio dos lobos tem as ovelhas verdadeiras. Mas quando um pastor fala para uma ovelha que não é bem assim, esse pastor é um veaco. E eu encontro esse pastor, segundo Jesus, segundo a Bíblia, em Mateus capítulo 7. Está aqui, ó. Verso 15. O pastor velhaco, eu encontro ele aqui. Mateus 7,15, Jesus disse: acautelai-vos, cuidado. Acautelai-vos quer dizer, cuidado, tomem cuidado. Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. De todos os profetas? É de todos? De quem? De quais? Dos falsos, não é de todos.
Porque Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para profetas. Está claro ou não está claro? Efésios 4, diga comigo, Efésios 4:11. Diga, ele deu uns para profetas. Diga, Mateus 7:15. Mas existem falsos profetas. Todos são falsos? Não, claro que não. Está claro? Por isso, Mateus 7,16, pelos seus frutos conhecereis. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Então você, do jeito que ele me fala, eu te falo. Então você vai fazer um negócio, você tem uma carreta, grande a carroceria. Você vai numa fazenda, ele está me falando isso, é uma parábola. Você vai numa fazenda, você vai comprar laranja. Vários pés de laranja. E você vai comprar laranja. Seria muita insensatez sua, humanamente falando, burrice, você comprar 200 pés de laranjas, mandar tirar todas as laranjas, carregar sua carreta, seu caminhão, e você ir levar embora para revender, se você não chupou nenhuma. Não, você está comprando laranja sem provar. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Você faz isso? Não é comprar uma laranja, irmão. Não é comprar uma laranja. São mais de 200 pés de laranja, carregados de laranja. Você não pode, em hipótese alguma, mandar encher o seu caminhão, a carreta de laranja, se você não chupou nenhuma. Se você não vem provando a laranja. O que o Espírito Santo está falando? Não basta o pastor falar, olha aí na Bíblia tal, olha, está escrito aqui, eu sou pastor, já faz tanto. Isso não quer dizer nada. É pelos frutos que se conhece. Um homem temente a Deus é conhecido, como o velhaco também é conhecido. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados no quê? Em ovelha. Alô, ovelha precisa se disfarçar em ovelha? Não, se está disfarçado em ovelha, quer dizer que não é? Não é ovelha. Pastor, você está querendo dizer, estou querendo dizer não, estou deixando claro, que no meio desses incontáveis, lembra? Incontáveis denominações, estão lembrados? Incontáveis pastores, no meio desses incontáveis, tem nego disfarçado. Mas a mim não me engana. Tem uns que se chamam apóstolos, não tem? O apóstolo tal, o apóstolo tal. É? Mateus 7,16. E qual o fruto de apóstolo? Eu quero saber. Está aqui, ó, Mateus 7,16. Pelos seus frutos conhecereis. É apóstolo? Qual que é o fruto de apóstolo? Deixa eu ver o que ele prega. Que apóstolo prega a graça. Você sabia disso? Apóstolo prega a graça de Deus em Cristo. Isso é evidência de apóstolo. Não precisa alguém falar que é apóstolo. Quando eu ouvir a pregação, quando eu ouvir o ensino, eu vou falar, opa, isso aí é ensino de apóstolo. Isso é pregação de apóstolo. Irmãos, porque em Cristo vocês têm a vida eterna. Quando Jesus morreu e ressuscitou, todos os seus pecados foram perdoados. E agora vocês são santos e irrepreensíveis. Opa, isso aí é ensino de apóstolo. E quantos que eu conheço, chamados apóstolos, pregam isso? Ensinam isso? Não. Então eu sou obrigado a Mateus 7,16, conhecê-los pelos seus frutos. Ou se tem fruto, ou se não tem fruto, ou se os frutos estão podres. Porque eu não posso comprar um caminhão de laranja, quer que eu interpreto isso? Eu não posso entregar a minha vida para um pastor que não é pastor. É isso que o Espírito Santo está falando. Eu não posso investir minha vida, minha família, minha filha. Vou para uma igreja, vamos congregar naquela igreja. Não é homem de Deus. Não foi chamado por Deus, foi colocado pelo homem. Quantas igrejas abrem de manhã e fecham à noite? Estou falando besteira? Tem que ter frutos, tem que ter sinais. É pastor? Tem que ter sinal de pastor. É evangelista? Tem que ter sinal de evangelista. É profeta? Tem que ter evidências de profeta. É apóstolo? É mestre? Tem que ter sinais, evidências, fruto. Para terminar, Mateus 7,15. Há anos eu leio.
Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são... Olha o que Jesus... Não sou eu não, hein? Nossa, esse pastor aí, ele fala muito... Não sou eu que estou falando. Aqui, ó. Mateus 7,15. Interiormente são lobos devoradores. Não sou eu que estou falando, está escrito, são lobos devoradores, disfarçados em ovelha, com a Bíblia na mão. Efésios 6, Paulo disse que os principados e potestades estão nas regiões celestiais. Ele não falou isso? Ele não disse que a luta não é contra carne nem sangue? Alô, o que eu estou fazendo aqui agora? Lutando contra principados e potestades que estão espalhados nas regiões celestiais. Alguém consegue discernir isso? Quem é espiritual entende bem tudo. Eu não ganho para ser pastor. Eu não ganho para ser apóstolo. Eu não ganho por pregação que eu faço. Eu não vendo pregação. Eu não ganho para ser pastor. Deus me chamou e me fez pastor. Não foi um homem que me ensinou, não foi um curso de escola bíblica dominical, não foi um curso de teologia. Deus me fez pastor como fez Davi. Um dia um homem me perguntou assim, mas quem é que te fez apóstolo? Eu falei para ele, o mesmo que fez Elias profeta. Mas quem te fez? O mesmo que fez Davi. Você crê na Bíblia? O mesmo que fez Davi, rei de Israel. O mesmo que fez Elias, profeta. O mesmo que fez Moisés, profeta. Quer que eu dou a lista? Aí vem Samuel. A lista é grande. Eu estou falando de Deus. Eu vou te dar um sinal para todos vocês aprenderem. Vocês que me assistem, vou dar um sinal. Quando o homem vai atrás de aprender com o homem, é o maior sinal que ele não foi levantado por Deus. Arrepiou aí? Hã? Quando o homem é pastor, é profeta, é obreiro. Ah, você é? Onde você está indo? Não, eu vou ali aprender, vou fazer um curso de 6 anos. Graça e paz. Onde você vai? Eu estou indo embora. Ah, por quê? Meu irmão, se Deus não fala com você, você está indo atrás de homens, o que eu vou fazer aqui com a minha família? Cadê os que entenderam? É assim que funciona o negócio. Mas apóstolo, você está se jogando na fogueira, você está sendo... Irmão, eu não tenho problema quanto a isso, tá? Quer que eu vire a moeda? Vou virar a moeda. O que eu estou falando? Irmão, se Deus não fala comigo e Ele prova para você que Ele não fala comigo, pode ir todo mundo embora. Deixa eu sozinho aqui. Se não foi Deus que me colocou aqui, se o que eu prego não é Deus que fala comigo, se os meus ensinos eu fui aprender em escolinha, pode ir todo mundo embora, deixa eu sozinho aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Ouvindo um homem vazio? Que para falar com vocês tem que aprender com homens. Homem de Deus não aprende com homem. Homem de Deus aprende com Deus, com o próprio Deus. Dá um sinal quem tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia? Agora me dá um sinal quem crê na Bíblia. Você viu algum homem de Deus ir aprender com homem para ensinar o povo de Israel? Quer que eu comece lá em cronológico, em ordem cronológica? De todos que foram pastores, reis, profetas, sacerdotes, vê na Bíblia quem que foi fazer escolinha, cursinho para guiar o povo de Deus. Vê na Bíblia quem que foi fazer isso. Se Deus não fala comigo, irmão, pode ir embora. Graça e paz, vai com os anjos. Porque eu não entreguei minha vida, minha família a um homem que Deus não falava com ele. Você pegou o que eu estou querendo dizer? Eu não entreguei. Eu estava numa igreja em 1991. Eu estava numa igreja em 1991. E o pastor lá nunca pregava. E eu já, um olho no padre e um olho na missa. Ué, por que o pastor nunca prega? Sempre trazia pastores de fora. Sempre trazia pastores de fora. Sempre trazia pastores. Ele nunca pregava. E de quarta-feira, quando ele pregava, dava um sono, parecia um velório. Eu falei, tem coisa errada. E teólogo, hein? Fazendo teologia, tal, estava no 4º ano de teologia, mas ele nunca pregava aos domingos. A igreja cheia, ele nunca pregava.
91 Deus já falava comigo. Ele está indo atrás de saber das minhas coisas com os homens. Só que os homens não sabem, Deus falando, porque eu não os ensinei. Logo, eles também não têm o que ensinar para ele. Como os homens não sabem, ele está indo lá e vai voltar sem saber nada. Alguém entendeu? Aí esse pastor um dia caiu na besteira de se engrandecer perto de mim e outro irmão que era cheio do Espírito Santo. Aí o pastor, você viu quem vai estar aqui domingo? O pastor fulano, o pastor ciclano, o pastor... Aí o irmão cheio do Espírito Santo, eu não quero saber quem é o pastor, se ele é da Argentina, eu quero saber se ele é cheio do Espírito Santo, se ele tem a unção de Deus. Já deu no meio. É assim que funciona, irmão. Nós não estamos brincando de igrejinha. Nós não estamos brincando de ser crente. É assim que funciona. Irmão, ou Deus está no nosso meio, ou então nós estamos perdidos, porque amanhã todo mundo vai morrer. Você sabia disso? Se Deus não falar comigo, vocês estão perdidos. Se Deus não falar comigo, vocês estão perdidos. Princípio bíblico. Deus usa homem para falar com homens. Quer base bíblica? Uma das, Efésios 6,19. Orai também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca. Lembra Paulo falando? O que ele estava querendo dizer? Olha, se Deus não falar comigo, vocês estão perdidos. Porque eu não tenho nem o que falar para vocês. Alguém está entendendo o profeta falando? Sabe o que Paulo disse em Coríntios 2? Eu vim ter convosco, irmãos. Olha, a minha pregação, o meu ensino, não é de sabedoria humana. Eu vim ter convosco em demonstração de poder do Espírito Santo, 1 Coríntios 4, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Irmãos, se não tiver o poder de Deus, pode todo mundo ir embora para casa. Se não tiver o poder de Deus, os sinais de Deus, as manifestações de Deus, porque nós os homens não temos nada para te dar, porque eu sou um homem mortal igual você, terreno, carnal, igualzinho você. Eu não fui te chamar na sua casa, irmão. Eu não liguei para você. Eu estou crendo na Bíblia. Isaías 46 diz que é Deus que te traz nesse lugar. Isaías 56 confirma: eu mesmo os levarei à minha casa de oração. Marcos capítulo 9, por favor. Marcos 9. Nem todos os pastores servem a Deus. É verdade que eu estou entregando alguns aí, para não falar muitos, mas na verdade são muitos. Quer que eu fale a verdade? A maioria. Quer ouvir a verdade? A maioria não serve a Deus. Você quer ouvir a verdade? Ah, me dá base então, me prova. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga se passou. Alô, você acha que a maioria entrou na porta estreita? Porta estreita não dá dinheiro, irmão. A porta estreita tem que pregar por amor. A porta estreita só prega quem tem a unção. Quem não tem não aguenta, fecha, vai embora. A porta estreita é só para quem foi chamado, escolhido, predestinado por Deus. A maioria não entra, não quer a porta estreita. Porque na porta estreita não vende toalhinha, na porta estreita não tem bonequinho imitando que é Golias, na porta estreita não tem martelinho, chave da vitória e espadinha, na porta estreita não tem. Ou você crê na Bíblia, ou então você vai embora. Ai, pastor, mas eu entrei aqui, eu estou pensando que você ia me dar já logo um envelope das 7 semanas, das 7 semanas, 7 sexta-feira. Não, aqui não tem 7 nada, irmão. Eu não sei nem se eu estou vivo daqui meia hora. A verdade é essa, eu não sei mesmo.
Eu não sei se estou vivo daqui meia hora, estou vivo amanhã, eu não sei. Que não tem nada de 7, de 6, de 5, que não tem nada, irmão. Ah, mas como é que eu vou prosperar? Eu já te ensinei o Provérbios 3, verso 5. Confiando no Senhor, não se apoiando no seu entendimento, honrando a Deus todo o seu coração. Eu te ensinei como você vai prosperar. Provérbios 3, 8. Como que você vai ter saúde. Não tem campanha de saúde não, irmão. Aqui não tem não. Aqui você crê e vive e Deus manifesta na sua vida. É pela fé. O justo vive pela fé. Ou você crê ou então você vai embora. Não tem o que te dar aqui. O que tem para te dar é a palavra de Deus. Não espera uma espadinha de papelão, que aqui não tem, hein? Não tem. Tem igreja que fala que é a igreja da graça. Chega lá, tá com uma espadinha. Sai, Satanás, sai, demônio. Mas o que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí que Paulo não fazia isso? Coríntios 11, Paulo diz, sede meus imitadores. Você não acha que Paulo estava com uma espadinha de papelão, né, irmão? Mas não tem? Tem ou não tem? E de onde tiraram essas coisas? De onde tiraram se não está na Bíblia? Você esqueceu de Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm. Alô, o Espírito Santo está falando. Eles fazem isso para interter o povo, para segurar o povo, para o povo não ir embora, porque eles são vazios, eles não têm nada para dar, não foram enviados por Deus. Eles não têm nada para dar para o povo. Tem um pastor aí que, Deus não quer que eu fale o nome dele ainda, mas já falei outras vezes. Tem um pastor aí que ele está na internet, ele parece um humorista. Está melhor que os Trapalhões. Os Três Patetas, está melhor. O pastor sobe no altar, uma igreja com mais de 1000 pessoas, para ficar fazendo o povo rir e dar risada e gargalhada. Não cita um versículo, não prega, não ora. Senhor, eu não sou o único que estou vendo isso, né? O pastor faz piada, o pastor... Senhor, ele é pastor mesmo? Não, ele fala que ele é. Bom, o senhor falou em Mateus 7,16 para mim ver os frutos, deixa eu ver. Só contando piada, fazendo o povo dar risada. Contando piada, e não prega, não ensina nada de Bíblia. O Senhor, é pastor mesmo? Aí ele fala que é. A conversa é mais ou menos assim. Mas, não, lembra de Mateus 7,16? Então, fica ligado nele, é um olho no padre e um olho na missa. Eu estou ligado. O homem não cita um versículo. Senhor, olha para a vida de Paulo como que era. Esses dias eu não aguentei, né? Colocaram no meu Facebook o homem contando piada. Você é pastor? Uma igreja com mais de 1000 pessoas só contando piada. E o povo dando gargalhada e ria. Falei, Senhor. Fui obrigado a escrever. Senhor, eu não acredito que o apóstolo Paulo era igual esse homem aí. Porque Paulo disse ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu não acredito que em Corinto, em Roma, na Galácia, que Paulo fazia essas coisas. Eu não acredito. Eu não vou nem falar o que esse homem estava falando lá, que vocês vão escandalizar. Eu não tenho coragem para falar. Um pastor não foi chamado para falar o que eu ouvi o homem falar lá. Um pastor segundo a Bíblia, não, eu tenho 50 Bíblias. Um pastor segundo a Bíblia não foi chamado por Deus para falar o que aquele pastor está falando. As mulheres, não vou nem te falar que eu tenho vergonha na cara. Meu pai me ensinou a ter vergonha. Eu não tenho coragem para falar para vocês mulheres o que o homem fala lá. Vocês homens, eu não tenho coragem de falar o que o homem fala lá. Desculpa, eu não tenho essa coragem. Eu tenho coragem de pregar a palavra de Deus. Mas para falar o que o homem está falando, eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa cara. Eu tenho vergonha de vocês de falar o que ele fala lá. Numa igreja com mais de 1000 pessoas, e nego dando gargalhada, nego dando risada e rindo. Eu falei, isso não é um... Segundo a Bíblia, não é o pastor segundo a Bíblia. Tem alguém me entendendo aqui? Marcos capítulo 9. Quem já achou Marcos 9? Mas as pessoas querem o quê? As pessoas querem ir num show de humorismo de graça, né? É porque o show do Danilo Gentili tem que pagar, né? Se for um show dos comediantes de stand-up, tem que pagar no mínimo R$100 a entrada. Lá vai de graça e ri pra caramba. 3 horas só dando risada, não paga nada. Quem que não quer ir num show desse? Marcos capítulo 9,
Olha, se for daquele jeito lá, irmãos, eu vou rasgar minha Bíblia. Eu vou ter que rasgar, não posso mais crer nela. Se ser pastor é aquilo que eu estou vendo, então está tudo errado. Alguma coisa está errada. Ou o homem não está fazendo o papel de um pastor bíblico, ou então a Bíblia está errada, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia não mostra isso. E posso falar, eu leio a Bíblia há mais de 20 anos, irmão. Eu já tenho 50 Bíblias. Eu tenho versão em inglês, tenho alemão, eu tenho espanhol, eu tenho Thompson, eu tenho atualizada, revista corrigida, versão Ave Maria, edições Paulina, eu tenho todas as testemunhas de Jeová, eu tenho tudo. Eu não vejo isso na Bíblia. Será que a Bíblia está errada? Mas 50 Bíblia errada? Não, está errada é a postura daquele cidadão lá, que não pode ser chamado de pastor. Que Paulo era pastor. Pedro era pastor. João era pastor. Tiago era pastor. Só você lê sua Bíblia. Quando você vê esses comediantes e humoristas dizendo que é pastor, você olha para eles e olha para a Bíblia. Alô, quem recebe essa palavra? E o Espírito Santo vai falar com você quem está certo e quem está errado. Olha para eles e lê a Bíblia. Marcos capítulo 9, verso 38. O tema de hoje: nem todos os pastores servem a Deus. Marcos capítulo 9, verso 38. Disse-lhe João, Marcos 9, 38. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa... Alô, esse texto aqui é antes de Cristo, tá, irmãos? Amém? Só para lembrar vocês que nós estamos depois de Cristo, tá? Na graça. Então, antes de Cristo, Marcos 9, 38. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e nós lhe proibimos, porque não nos segue, não é do MGA, não está em graça, não congrega conosco, nós lhe proibimos porque não nos segue. Será que está certo fazer isso? Eu vejo um monte de homens que dizem que é pastor e são humoristas, comediantes. Tem outro que coloca dentro da igreja um boneco grandão, um boneco inflável, sabe? O boneco fica grandão. Aí esse homem que diz que é apóstolo, dá um martelo para cada crente na igreja dele, a igreja lotada, cada um tem um martelo, enche um boneco bem grandão e eles vão lá com o boneco bater naquele boneco inflável. Dizendo que o boneco seria o Golias e os crentes do Davi. Então, e os obreiros segurando com uma corda, porque o boneco é um bobão, né? Sabe aquele João bobão? Boneco a ar, né? Boneco a ar. Aí os obreiros ficam segurando com uma corda para o boneco não cair, e os crentes vão lá com o martelo, aí o apóstolo fala, solta a corda. Aí o boneco cai, todo mundo... Ei! Isso para mim é circo. Não é igreja isso aí. Só quem está me entendendo. Não, isso não é igreja, porque, irmão, eu estou lendo a Bíblia já faz mais de 25 anos, irmãos. Eu nunca vi isso na Bíblia, não. Meu. Eu posso ouvir um amém? Um homem falar que é apóstolo, fazer uma coisa. Você imagina eu chegar aqui com um boneco grandão? Imagina eu chegar aqui, um negócio enrolado assim. Graças a paz, irmão. Pastor, o que é isso aí? Daqui a pouco você vai ver. Ô, obreiro, vem aqui. E o boneco... Ô Reinaldo, dá um martelinho para cada um aí. Aí sempre tem um sem graça, né? Que vem com um alfinete. Aí o boneco. Aquele barulhinho de bexiga, né? Aí já vira palhaçada, né? Não tem nada a ver com a igreja de Cristo, né? Não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Marcos 9, 38. Nós lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse, Marcos 9, 39. Olha, não lhe proibais. Senhor, mas olha a palhaçada como está fazendo lá. Não lhe proibais. Senhor, é que o senhor não sabe que ele levou até um boneco grandão dentro dele. Não proíbe não. Mas Senhor, esses dias eu vi, ele pegou uma bacia e disse que era vinho e colocou as mãos. Vou saber onde ele pôs aquela mão. Ia tomar a Santa Ceia. Então meteu as mãos e... Onde ele pôs aquelas mãos aí? Essa Santa Ceia é para mim? Tô fora. Eu tô fora. Onde você pôs essa mão aí? Só para você pensar um pouquinho como as coisas de Deus não chegam nesse nível. Se está nesse nível, não tem nada a ver com Deus, irmão.
Hã? Aí tem uma piscina lá, colocaram uma piscina lá, a bispa deu um mergulho, parecia um golfinho. Você já viu? Já viu? Ela assim, ela deu um mergulho, eu falei, nossa, mas pregar ela não prega, mas ela mergulha pra caramba. De Bíblia ela não sabe nada, mas mergulhar ela, ó. Você viu? Quem é que viu? Com a criança? Pulou com a criança, colocou uma criança assim e mergulhou. Irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, as pessoas da Bíblia faziam essas coisas? Eu não ouvi, fazia? Você acha que Paulo, Pedro, Tiago, João levavam um boneco grandão dentro daí? Só para você pensar. Tem alguém que está pensando? Então diga glória a Deus, porque a graça me faz pensar. E quando você pensa, você discerne o errado do certo, o falso do verdadeiro. Quando você pensa. Marcos 9:39. Jesus, porém, lhe disse: não lhe proibais, ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, mesmo desse jeito, Senhor, ele fala, é por nós. Mesmo desse jeito, stand-up, show de humorismo, comédia e tal, mesmo assim, quem não é contra nós é por nós. Está falando de mim? Orou? Leu a Bíblia? Às vezes lê, né? Vamos lá, não, deixa. Aí, irmãos, quando chega nesse texto, é porque o leite da vaca, que é puro, já passou para o leite de caixinha, que já entrou química. O leite de caixinha, aí tira a gordura, fica puramente desnatado, até a cor muda. E como se não bastasse, aí vão colocando mais água. E esquece da vaca, tá? Quem tomou lá na hora da vaca ali, estava legal. Vai passando, vai colocando água no leite, vai colocando, até que de leite não tem mais nada. E aí não tem sabor, não alimenta ninguém, e ninguém é fortalecido. Porque o leite da vaca, aqui no MGA eu dou leite de vaca, hein? Leite de cabra. Provérbios 27, haverá bastante leite de cabras. Aqui eu dou leite de cabra, que é mais forte que o leite da vaca. Para você aplaudir, aqui eu não coloco água no leite não, irmão. É como está escrito. Eu não coloco água no leite não. Se der dor de barriga, aguenta aí. Mas água eu não vou colocar. Às vezes alguns têm dor de barriga, né? Nossa, tá dando... Irmão, calma aí, irmão. Isso aí é João 7, já conheço. Do seu ventre flui... Não é dor de barriga, não. É do seu ventre fluirão rios de água viva. Não é dor de barriga, não. É o Espírito Santo se manifestando na sua vida. Não é dor de barriga, não. É o Espírito, é o mover do Espírito Santo. Aguenta aí. Aguenta aí que tem mais leite para você. Romanos capítulo 10, estou terminando. Nem todos pastores servem a Deus. E presta atenção no que eu vou falar, hein? Não dei, não dou e não daria a minha vida, minha esposa, minhas filhas, para um pastor velhaco, que não serve a Deus, que está vendo o que está escrito, mas não prega, não ensina, está pregando a tradição, porque já faz 55 anos que... Não, estou tirando o time de campo, pastor, estou queimando o chão. Irmão, por onde você vai? Eu vou atrás de um homem de Deus que prega, que crê como está escrito. E antes de morrer eu vou achar. Alguém já achou em algum lugar? Eu achei. Romanos capítulo 10. Isso é muito sério, irmão. Glória a Deus por vocês que vêm de longe. Glória a Deus por vocês, com orgulho. Glória a Deus. O Abraão tem 101 anos. Ele leva 3 horas para vir e 3 horas para voltar. O culto acaba às 9, ele chega na casa dele 1h, 1h30 da manhã, com 101 anos. Vocês vêm de carro? Maravilha, né? Ele vem de trem, de ônibus. 101 anos, hein? Anda, sobe escada, trem, metrô, 101 anos. 3 horas para vir, 3 para voltar. O culto começa às 6, ele chega às 4h30. Com 101 anos. Acaba às 9, chega na casa dele 1h da manhã, 1h30.
3 horas para vir, 3 para voltar. Imagina você que mora pertinho da igreja, hein? Que vergonha agora, hein? Ah, escapou essa aí. Mas tem gente que nem assim não tem vergonha, mesmo ouvindo essas coisas. Romanos capítulo 10. Claro que é vergonha. Eu perder para um homem de 101 anos, eu venho de joelho, meu irmão. Ah, mas esse carrão aí, tira o carrão, irmão, eu venho a pé. Não, corta as pernas, eu venho de joelho, irmão. O homem tem 101 anos, eu não posso perder para ele. Eu não posso, o homem tem 101 anos, 3 horas para vir, 3 horas para vir, 3 horas no culto e 3 horas para voltar, com 101 anos, e eu vou falar o que para Deus? Sabe o que é, Senhor? Também o frio que está, o Senhor me entende, né? Essa garoinha, Senhor, eu estou tão cansado, o Senhor nem imagina. Se eu sou ele, eu falo assim, nossa, eu também cansei quando eu carreguei aquela cruz, que você nem imagina como eu estava cansado. Eu pensei várias vezes em desistir e não morrer para te salvar. Eu pensei em parar de carregar a cruz, mas eu não fiz não, porque eu te amo muito. Eu dei minha vida por você. Como ele deu a vida por nós, Paulo escreveu Romanos 12. Olha, irmãos, apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Estou terminando. Romanos 10, verso 16. Digam bem forte, diga assim, mas existem pastores que não servem a Deus? Você quer que eu fale ixi. Quá. Se existe pastor que não serve a Deus, Romanos 10, 16. Isso já é velho, meu. Nego falar que é pastor que não serve a Deus, isso já é velho. Romanos 10, 16, olha lá. Nem todos obedeceram ao evangelho. Porque é igual disse Isaías, ó. Quem creu na nossa pregação? Essa igreja aqui não é para quem vem atrás de namorado. Deus pode dar um namorado e você chegar a casar. Ele faz isso, já fez várias vezes. Mas não é para quem vem atrás de namorado, não é para quem... Ele pode dar um emprego, abrir uma porta, porque ele disse a porta que eu abro. Está tudo na Bíblia. Mas não é só para quem vem atrás de emprego, só para quem vem atrás de namorado, só para quem quer um carro. Eu quero meu carro importado esse ano, uma fazenda. Meu apartamento, eu quero. É isso aí. Olha, coloca Deus na parede, coloca Deus na parede. É isso aí, vamos lá. Não, essa igreja não é isso aí. Não, não é. Alô, tá claro? Não é, irmão. Segundo a Bíblia, Jesus disse, olha, eu levarei todos à minha casa de oração. Nós nos ajuntamos para orar. Orar, pastor? Você sabe como que eu não gosto de orar? Você nem imagina. Então, nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos para cantar, para louvar. Teve uma mulher que falou assim, não vou mais lá não. Ixi, lá eles cantam muito, fica muito tempo cantando. Ela não pode ir para o céu. O que mais faz no céu é louvar e adorar a Deus. E eu já fui lá, hein? O que mais faz no céu é louvor. Lá o louvor é incessante, lá não para. Aqui é só um ensaio. Eu acho que é por isso que tem muitas igrejas na face da terra, né? Deixa eu ver. Nossa, tudo é Bíblia. E quando é que vai orar aí pela minha vida financeira? E quando é que vai orar aí para mim ter um carro novo? Quando é que vai orar aí para mim? Quando que vai... Irmão, serve a Deus. Alguém aqui conhece o primeiro mandamento? Primeiro mandamento? Marcos 12, primeiro mandamento? Eu vou te ajudar, tá? Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu... Marcos 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas... Pastor tem que fazer isso. Ligadão nas quebradas, chefia, mas que hora que é a merenda? É que tem gente que vem na escola só por causa da merenda. Pegou a merenda? Irmão, se você for um bom aluno, a merenda vai ser consequência, abençoado. Pegou o que estou querendo dizer? O que Deus tem mais prazer é te dar a merenda, sem você pedir. Quem creu na nossa pregação, Romanos 10, 16, hein? Quem creu? De todos vocês aqui, quem é que está crendo mesmo na graça, no apostolado, hein?
Pastor, eu venho de tão longe para saber que Jesus morreu para me salvar? Nossa, mas eu venho de tão longe para saber que Ele habita em mim? Não, mas eu venho tão longe para saber que eu não perco minha salvação? E dá um prazer ouvir essas coisas, irmão, você nem imagina, irmão. Que prazer que dá ouvir isso. Vem, Júnior. O último texto da noite, Gálatas 1. Para terminar, em 3 minutinhos. Meu músico, Júnior. Até hoje eu não sei se chama ele de Júnior ou se chama ele de Nelson. É para chamar do quê? Qualquer um? Tá bom, Júnior, Nelson. Gálatas 1. Nem todos os pastores servem a Deus. Pastor, o que você tem a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas como pastor, eu tenho a obrigação de alertar vocês. Agora, o que você vai fazer quando acabar a reunião daqui a pouco é com você. Que Gálatas 6,5 diz que cada um leva o seu próprio fardo. Eu conheci um profeta, irmão, já vai mais de 20 anos. Eu rodo quase 200 quilômetros para ir ter com o profeta. Glória a Deus por vocês que vêm de longe. Eu rodo quase 200 para ir ter com o profeta. Quando há uma unção, não tem distância, não tem custo, não tem... Irmão, o dinheiro entra aqui, sai ali. Aí depois você pega aqui, paga ali, depois ele volta. Isso é da vida. Não, mas, irmão, você está olhando para as coisas da terra carnais, então Deus não está no negócio. Que quando há um mover, até a rainha de Sabá foi longe para ver a sabedoria que Deus deu a Salomão. E se eu estivesse lá, eu ia também, nem que fosse a pé. Um dia eu chegava. Conhecer Salomão cara a cara. Mas eu não perdi essa nunca. Vamos ficar de pé e ler Gálatas 1, verso 10. Gálatas 1, 10. O tema foi: nem todos os pastores servem a Deus. Diga, nem todos os pastores servem a Deus. Gálatas 1, 10. Persuado, Paulo falando, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Gálatas 1, 10. Paulo falando, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele deixou claro que ele não agradava os homens. E eu vou falar a minha frase, essa frase é minha. Eu vou falar a minha frase mais uma vez. Com temor e tremor diante de Deus, dos anjos, dos santos, da igreja, vou falar mais uma vez. Eu prefiro ser perseguido pelos homens por falar a verdade, do que ser reprovado por Deus por falar mentira. Quero ser vaso em tuas mãos, pra te exaltar e te adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem me mudar. Senhor Jesus, quero ser vaso em tuas mãos, Abba Pai, Abba Pai, e te adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem me mudar. Quem quer ser, quer. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que os anjos te guardem e te protejam, para a glória de Deus. Sirva a Deus de todo o seu coração, em espírito e verdade. E lembre-se, obedecer
é melhor do que sacrificar. E todo meu ser vem me mudar. Graça e paz, abençoados, vão com os anjos de Deus. Dá um abraço bem forte no seu irmão e diga: obedecer é melhor do que sacrificar. Graça e paz a todos vocês. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.